O Inconfidências hoje recebe Thiago Costa, coordenador do Museu Brasileiro do Futebol. Mineiro de Belo Horizonte, Thiago Costa é graduado em História e mestre em Estudos Literários. Antes de coordenar o Museu Brasileiro do Futebol, trabalhou em outros órgãos culturais, como o Museu Mineiro, o Memorial Minas Gerais Vale e a Superintendência de Museus do Estado. Thiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo no Inconfidências, hoje gravado aqui no Museu Brasileiro do Futebol, mais propriamente dizendo, na Calçada da Fama. É um prazer conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar esse trabalho que a gente desenvolve aqui no museu e no Mineirão. Pois bem, Thiago, nós estamos num museu, mas num espaço que está cercado por tecnologia. Essa ideia da tecnologia no museu muda aquela compreensão de que o museu é um espaço para coisas antigas? Quando pensamos a curadoria aqui dentro do museu, foi muito beleza, temos a tecnologia e para um assunto que é o futebol, que é muito cotidiano. Todo dia você tem informação diferente sobre o futebol. E aí a gente pegou o memorial antigo que existia no Mineirão, revitalizamos ele em alguns pontos e criamos e trouxemos a tecnologia muito para trazer como um atrativo. Então, no meu entendimento, a tecnologia funciona no museu atual como uma ferramenta de mediação entre o visitante e a exposição, para ajudar ele nesse entendimento da exposição. Você quer, às vezes, passar um conhecimento e trabalhar uma informação que é muito ampla, e se você colocar ela na forma tradicional, num texto na parede, a pessoa não vai ler. Se você consegue diluir ela dentro da própria tecnologia e fazer com que essa informação flua melhor, o visitante consegue fazer isso. Principalmente hoje, porque você tem uma geração, que eles vão chamar de geração Y, mas você também tem uma geração hoje, tanto a sociedade contemporânea é uma sociedade muito midiática, então ela precisa da informação e ao mesmo tempo ver aquela informação em movimento ou alguma coisa acontecendo. Então, aqui nessas aulas a gente coloca os gols de placa do Mineirão, a gente explica o verbete, gol de placa, apresenta a placa e mostra o gol que gerou esse gol de placa, entendeu? Assim, essa ferramenta de tipo apresentar a informação e trabalhar ela dentro da ferramenta de imaginação do visitante. Bom, o Museu Brasileiro de Futebol tem uma média mensal de 6.000 visitantes. Não é uma média muito alta, considerando outros museus com a mesma temática no mundo, mas é uma média interessante para a realidade dos museus de Belo Horizonte e até do Brasil. Como é que vocês trabalham? Qual é a dificuldade para a formação de um público que frequente os museus? É uma observação legal, porque a gente não tem uma cultura de museu no Brasil. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Museus, do Ministério da Cultura, colocou que o Brasil tem 3 vezes mais museus do que cinema. Mas você tem um público 3 vezes maior de gente que vai ao cinema e de gente que vai aos museus. E assim, você não tem essa cultura de museu e aí você tem um desafio que é a formação de público para o museu. Aonde que a gente tenta ir para poder fazer essa formação de público? Nas escolas, a gente vai no público escolar. Então a gente estabelece um educativo focado na percepção desses grupos. Então a gente propõe ao professor uma visita prévia ao museu, depois a gente trabalha com ele temáticas que ele gostaria de trabalhar para ele aqui dentro, e a gente expõe também um olhar que a gente já tem para determinados grupos. Então, quando a escola chega aqui com o grupo dela, ele já tem uma visita proposta para cada faixa etária deles. Então a gente pede até que os professores não misturem os grupos, pega menino de 9 com menino de 14 anos, porque a gente tem uma proposta de trabalhar com as faixas etárias deles, pelos períodos que eles estão estudando e até pela maturidade deles de entender. Então, uma visita que a gente prepara para um grupo de educação infantil é completamente diferente de um grupo que a gente prepara para adolescente ou para estudante universitário. São olhares que a gente tenta propor aqui dentro do museu, com a intenção de formar público. Pode ser até uma espécie de esperança, mas assim, eu tenho a ideia de que a gente vai ter um público de museu a partir daqui uns 10, 15 anos, a gente tem um público com esse olhar do museu, porque não é um trabalho aqui da gente, é um trabalho já vem amadurecendo nos últimos 20 anos
de fazer formação de público para museu. E trabalhando, e aquilo que você tinha falado, o museu não é um espaço só para guarda de coisa velha. Você vai ter ações acontecendo dentro do museu. Mostra de cinema, sarau de música, sarau de poesia, oficinas culturais. Então, assim, e cada um trabalhando dentro da temática daquele museu específico. Então, eu acho que ajuda a trabalhar o museu como um espaço de apropriação. A pessoa tem que se sentir pertencente ao museu. Eu acho que aí a gente consegue fazer isso. Você falou sobre escola e eu queria tratar de um assunto. O esporte, e não só o futebol, mas sobretudo o futebol no Brasil, é sempre ligado a políticas públicas. É sempre como um instrumento, um caminho para promover uma política pública cultural, de inclusão, enfim. Os museus, e aí especificamente o Museu Brasileiro de Futebol, segue esse caminho, ou seja, além de ser um espaço de lazer, também é um espaço para educar? Isso. Eu acho que o principal papel do museu é educar o olhar e trazer um olhar crítico. Então, assim, não é trazer o futebol como o entendimento que se coloca muitas vezes, não, o Brasil é o país do futebol. A gente vai chegar e vai falar, o Brasil é o país do futebol, beleza, mas por quê? Para quê? Por quem? Quem coloca esse objetivo que seja o país do futebol? E aí a gente vai trabalhar tanto o prisma esportivo, dos títulos, das conquistas do Brasil no exterior, dos clubes brasileiros também no exterior, mas aí a gente coloca o aspecto cultural. Qual que é o papel que é vendido do Brasil para o exterior e qual o objetivo de se trabalhar esse futebol como um fenômeno cultural e tipo exportação. Não, o Brasil é o país do futebol, a pátria de chuteiras. Então a gente tenta desconstruir essas verdades absolutas e fazer com que o visitante reconstrua o olhar dele. Então, a gente vai dar ferramenta para ele reconstruir o olhar dele aqui dentro. No último mês de março, o museu sediou um campeonato de futebol de botão, futebol de mesa, pela segunda vez. Como é que é o diálogo? Eu estou usando como exemplo para te perguntar, como é o diálogo do museu com essas outras modalidades do futebol? Futebol de botão, futebol feminino, futebol de 5, como é que é esse diálogo? A gente vai, assim, o museu ele é muito recente, né? Ele tem 2 anos de funcionamento, fez agora em março. E assim, a gente tentou ir atrás do pessoal que representa outras linguagens. Já fizemos 2 edições do Encontro de Colecionadores de Camisa de Futebol. Esse ano a gente conseguiu fazer bem sucedido o evento com o pessoal do futebol de mesa, ao ponto daqui ser feita a abertura da temporada do Campeonato Mineiro, futebol de mesa. Aí assim, a gente tenta, dentro do Mineirão e dentro do museu, o potencial que ele tem de trazer olhares, ao mesmo tempo trabalhar essa ideia de divulgar outras ações. Para a questão, por exemplo, do olhar em torno do futebol feminino. Hoje em dia, infelizmente, tem menos pesquisas do que se deveriam ter em torno do futebol feminino. Por exemplo, na Sala dos Imortais, a gente fez um hall dos Imortais, a Marta, que é a maior jogadora da história do futebol feminino no Brasil, uma das maiores do mundo, está presente ali. Né? Então, assim, a gente queria que tivesse mais informações de outras jogadoras, de árbitras de futebol, né? E informações do papel da mulher, não só na arquibancada, mas dentro do campo como protagonista. Tiago, a Assembleia Legislativa está prestes a iniciar uma CPI, seria a CPI do Mineirão, para investigar a concessão do estádio à iniciativa privada. Vocês já pensaram se essa investigação, se esse trabalho pode atingir ao público, a média de público, a visitação aqui no museu? Não, acredito que não. Acho que são coisas desvinculadas. Assim. Eu acho que a ideia até mesmo é uma iniciativa, a própria construção do museu, eu acho que é um mérito da iniciativa privada que bancou o museu, fez a construção e a manutenção dele. É um dos poucos casos aqui em Belo Horizonte quando um museu é mantido único e exclusivamente pela iniciativa privada. Eu acredito que você tem um Mineirão, que esse ano faz 50 anos, ele é acolhido pela população, eu acho que é desvinculado de ações políticas. Eu não vejo muito essa ligação, não. Até mesmo pelo público que vem aqui, ele vem pelo Mineirão e pela iniciativa que a gente está desenvolvendo aqui. Bom, muito embora o museu chame-se Museu Brasileiro do Futebol, ainda há uma limitação, inclusive pelo tempo de existência, só 2 anos, mas ainda há uma limitação nessa nacionalização do museu, onde o acesso é um pouco limitado às pessoas, evidentemente, que estão em Minas Gerais. Como é que vocês pretendem fazer? Existe um plano para poder nacionalizar a atuação do museu? A gente tenta fazer aqui uma exposição que conta a história do futebol,
né, do futebol nacional. A gente tem um núcleo central que é o futebol mineiro, que precisa ser trabalhado, e a gente trabalha ele num contexto nacional. A longo prazo, eu acredito que a gente, funcionando com parcerias com outros museus, com ações de festivais de cinema, seminários e congressos, talvez a gente consiga colocar o museu mais num ritmo nacional. E a gente recebe visita de muita gente de fora do estado de Minas Gerais, algo que até me surpreende pelo volume de visitação que a gente tem aqui. E eu acredito que a médio prazo a gente consiga estabelecer conexões com outros museus. A gente já começou uma conversa muito boa com o Museu do Futebol em São Paulo para algumas parcerias e troca de experiências, para a gente poder conseguir acessar outros lugares também do estado. Você tem essa questão física, né? Mas eu acho que mais para frente, com o estímulo, a gente consiga fazer exposições temporárias e, se der certo, fazer com que elas saiam também de Minas Gerais. Com 50 anos do Mineirão, completos esse ano, existe algum projeto, inclusive, para poder catapultar o museu para o Brasil inteiro? O pessoal tem no forno alguns projetos para trabalhar esses 50 anos do Mineirão, e projetos assim, que levam também o museu e também a própria história do Mineirão, que esse ano o foco tem que ser no cinquentenário do Mineirão, né? Mas tem boas coisas ainda aí no forno, aí, pronta para ser divulgada. Não pode divulgar, não? Ainda não. Está no forno, e senão atrapalha o processo. Tiago, o fenômeno de espaços que são voltados à memória, ao patrimônio do futebol brasileiro ainda é recente. No país que é conhecido como o país do futebol. Por que se levou tanto tempo para começar iniciativas desse tipo? Eu acho que volta naquela primeira questão que a gente já falado. Não se tem cultura de museu no Brasil. E esse negócio eu acho que parte de cima para baixo. Se você não tem um poder público envolvido em trabalhar com a ideia dos museus e com esses espaços, isso vai repercutir nas outras esferas. E também tem esse papel. Se a iniciativa privada ou a iniciativa pública não tenta fazer parcerias para criarem esses espaços de memória, você não vai ter isso. E eu acredito que os clubes têm um papel fundamental nisso, de fomentar esses museus, os seus próprios museus. Então, você vai ter, eu fiz um levantamento básico há um tempo atrás, você vai ter 8 museus de futebol cadastrados no Cadastro Nacional de Museus. Mas, de fato, você só vai ter 2 com essa política museológica definida, que vai ser aqui e em São Paulo. E os clubes, eles deveriam se preocupar com essa memória institucional, de colocar a sua própria memória como vitrine para os seus torcedores atuais e para a formação de torcedores. Aqui a gente trabalha com formação de público. Eu acho que os clubes deveriam pensar na sua memória institucional como formação de novos torcedores e até de simpatizantes. Você vai em museus na Europa e alguns aqui na América do Sul, que você não precisa ser necessariamente torcedor daquele clube para ir lá visitar o clube. Você vai visitar o estádio, você visita o memorial do clube e acaba se simpatizando com a história do clube da forma com a qual ela é construída e exposta, né? Então, eu acho que essa falta de museus de futebol no Brasil reflete pela falta de cultura e de estímulo de museus dentro do Brasil. Bom, agora eu vou falar de um assunto espinhoso agora. O Novo Mineirão foi palco da maior derrota da história do futebol brasileiro. O famigerado 7-1 na Copa do Mundo do ano passado. Como é que é retratar isso aqui no museu? É um assunto complicado, porque e tinha que acontecer justamente aqui dentro do Mineirão, né? Eu acho que o destino do futebol tem essas coisas assim. E eu acho que a gente tenta trabalhar com o visitante essa ideia de que o futebol ele é surpreendente e, assim, pela segunda vez o Brasil cedia uma Copa do Mundo e perde a chance de ser campeão, né? Então, assim, a gente tenta estabelecer um paralelo com 1950 e, a partir dali, construir outros olhares em torno da derrota, né? Então, isso, por um lado, tem um aspecto negativo, que é a derrota, mas você tem um aspecto positivo de construir que o futebol e a vida não é feita só de vitórias. Então, a gente tenta trabalhar ali, tirando o fato de ser um vexame. Então, assim, a gente tem aqui, por exemplo, tanto essa questão que a gente expõe na Zona Mista, que é um espaço para exposição temporária, que é um espaço que a gente dá o acesso ao gramado, na visitação aqui no estádio, a camisa da seleção alemã, autografada pela delegação
alemã que foi doada pelo cônsul da Alemanha para o Brasil. Então, ele doou para a gente a camisa e a gente colocou a camisa lá. Tem gente que fala, não, é presente de grego. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que, na pior das hipóteses, aprender com as derrotas. Eu acho que trabalhar esses olhares lá dentro e ver aonde que a gente errou. Se foi na organização do jogo, se foi no problema do time, se o problema era de material humano. Então, assim, tem que tentar olhar isso. Então, é isso que a gente tenta trazer. Não é um olhar ressentido e rancoroso, mas é problematizar. Alguém precisa ganhar. E alguém vai ter, necessariamente alguém vai ter que perder, né? O óbvio ululante ali, né? Bom, Thiago, para a gente encerrar, você é coordenador de um museu que remonta ao passado, mas que evidentemente está o tempo todo olhando para o futuro. O que se pode esperar do Museu Brasileiro de Futebol? Olha, a gente tenta trabalhar com a ideia de que o museu ele se preocupa com o futuro no presente. Porque se a gente não preserva hoje, amanhã as outras gerações e até a gente mesmo não vai poder ver aqueles objetos e nem repensar as questões aqui dentro. Então, trabalhar com memória é algo vivo. Então, quem vier aqui ao museu, e a proposta que a gente tem é de ser um museu vivo, de ter a história pulsando aqui dentro. Então, aconteceu, a gente vai tentar problematizar aqui dentro e trazer essa informação e trabalhar ela da maneira mais cotidiana possível. Então, você vai ter numa sala aqui os áudios do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro que vão acontecendo todos os anos. Então, todo momento você tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. Então, o futebol ele tem essa dinâmica e o museu tem essa sorte de trabalhar com essa temática, de ter essa dinâmica. Então, acredito que toda mão o visitante vai poder se deparar com novidade aqui dentro. Então, não é um lugar para o passado, é um lugar para o presente, para o futuro no presente. Tá certo, Thiago, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Eu desejo muito sucesso na gestão do museu. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e gostaria de convidar todos a visitar e conhecer aqui o nosso Museu Brasileiro de Futebol dentro do Mineirão. Tá certo. Para você que nos acompanhou no Inconfidências, nós também deixamos o nosso muito obrigado. Na semana que vem nós voltamos com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.